Olá, meu querido, olá, minha querida, que o dia de hoje seja um dia especial na sua vida, que Deus abençoe a tua causa, o teu lar, teus filhos, que tudo na tua vida seja para a glória do teu nome. Eu quero começar mais um vídeo nesse momento. Eu queria convidar você, se você tiver a sua Bíblia aí em mãos, que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre as tentações que aconteceram com Jesus e como ele reagiu e como nós precisamos fazer também no nosso dia a dia. Amém, queridos? Se você já abriu a sua Bíblia, leia comigo. Livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, queridos? Amados, esta é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus havia procurado por João, que estava batizando aquele povo nas águas do Rio Jordão, e ele foi procurar por João. João, quando o viu, falou: Poxa, mas eu deveria procurá-lo para ser batizado e você vens a mim? E Jesus falou: Neste momento, vamos cumprir o que está escrito. E aí Jesus foi batizado nas águas. E depois, a palavra nos ensina também que naquele momento, logo depois de ele sair das águas, desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, e ouviu-se uma voz que dizia: Eis aí o meu filho em quem me comprazo. O próprio Deus, naquele momento, testificando a respeito de Jesus. E Jesus foi para o deserto, ficou no deserto 40 dias e 40 noites, não comeu, somente deve ter bebido água. Naquele momento ele já devia estar até muito enfraquecido, porque ali naquele momento ele estava como 100% homem. Ele estava ali para ser tentado, e foi o que aconteceu. E naquele momento a gente percebe que o inimigo das nossas almas vem sobre ele com força total, para tentar fazer com que ele erre, com que ele peque. E o inimigo vem fazendo propostas para ele, das quais ele não tem condições de cumprir, mas ele vem. É da mesma forma que ele fez com Jesus, ele faz comigo e com você. Satanás, ele vai buscar pegar você e eu num momento em que nós estivermos vulneráveis. Naquele momento, Cristo, depois de 40 dias de jejum, imagina como é que ele estava, como é que estava o seu corpo físico. Durante aquele tempo todo, ele sem comer, apenas bebendo água, orando a Deus, consagrando-se ao Senhor, mas o seu corpo físico com certeza sentiu. E foi naquele momento que Satanás veio até ele. Satanás percebeu: é agora que eu vou conseguir o meu objetivo. E ele veio sobre Jesus, justamente oferecendo para Jesus coisas que ele sabia que naquele momento seriam mais fáceis de Jesus ter aceitado. É assim que ele faz comigo e com você. É num momento de dificuldade das nossas vidas que Satanás vem com as suas propostas, porque ele sabe que naquele momento você está mais debilitado. Pensa, por exemplo, um momento em que a pessoa está desempregada, precisando pagar as contas, precisando trazer o alimento para dentro de casa.
Quantas propostas uma pessoa dessa não poderá receber da parte do nosso inimigo e que vão balançar essa pessoa? Se a pessoa não estiver firmada na rocha, com certeza ela corre um grande risco de cair. E Satanás estava fazendo isso com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. Imagina conosco se ele não vai fazer a mesma coisa, ou até pior, porque nós, por sermos servos daquele que ele detesta também. Nós somos para ele um instrumento de tropeço. Quando nós praticamos a palavra de Deus, Satanás ele fica revoltado com a minha e com a sua vida, e ele vai tentar nos destruir. Então nós precisamos ter este discernimento, este conhecimento, que quanto mais você se buscar por Cristo, quanto mais você se colocar na presença de Deus, mais você vai afrontar o inferno. E mais Satanás vai se irritar comigo e com você. Agora nós precisamos ser fortes. Nós precisamos continuar caminhando, não podemos perder a esperança no meio do caminho. Apesar das adversidades que nós haveremos de enfrentar, apesar das pedras de tropeço que estarão no nosso caminho, nós precisamos entender que Deus é maior na nossa vida. E nós vemos aqui no início, quando Satanás percebe que Jesus havia jejuado durante aquele tempo, então ele vem se aproximando dele e faz um pedido, e dá uma palavra para ele, dizendo assim: manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, Satanás ele vai trazer para você em alguns momentos da tua vida, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, ele pode até te trazer alguma solução, mas esta solução que ele traz não é definitiva. Olha o que ele fala para Jesus. Ele percebe que Jesus está com fome, naturalmente, porque estava de jejum. E ele fala: pede para que essas pedras se transformem em pães. O que aconteceria se Jesus pedisse para que aquelas pedras se transformassem em pães? Vamos dizer que Jesus tivesse aceitado o que Satanás falou. Ele pediria para aquelas pedras se transformarem em pães, e Pai a transformaria. Ele comeria aquele pão, e depois não haveria mais fome? Claro que haveria. Então, Satanás ele só tem soluções para momentos. Em alguns momentos da minha e da sua vida, talvez o que ele nos apresente possam resolver o momento, naquele momento. Mas e depois? Como é que nós ficamos? Então, ele não tem solução para as coisas que vão acontecer. Ele tem soluções apenas temporais. E nós sabemos disso. Por isso nós precisamos entender que quando nós estamos firmados na palavra de Deus, ele vai tentar tirar você daquele caminho, mas ele vai tentar te trazer apenas opções momentâneas. Ele não tem condições de te dar uma coisa definitiva. Só quem tem as soluções definitivas para a nossa vida é Jesus. E nós precisamos entender isso. E aí Satanás também, ele recebe uma palavra da parte do Senhor, que ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é isso mesmo. Nem só de pão nós viveremos. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela tem que estar presente em nossas vidas. E aí, com a palavra de Deus presente em nossas vidas, nós podemos alcançar aquilo que nós buscamos. O diabo também levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Queridos, naquele momento, sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Mostra que tu és o Filho de Deus realmente. Mostra quem você é. Muitas vezes ele fala para a gente alguma coisa parecida quando nós queremos tomar alguma decisão, e ele vai e sopra no meu e no teu ouvido: mostra mesmo. Mostra quem você é. Não deixa ninguém passar isso por cima de você, não. São momentos que Jesus haveria de te dizer: não faça isso. Mas Satanás ele vem e tenta fazer com que você pratique aquilo que você de repente está até pensando em fazer mesmo. Mas nós sabemos que ele não tem solução para as nossas vidas. Quando ele fala para Jesus: pula daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, ele está tentando fazer com que Jesus desafie o Pai. É isso que Satanás está tentando fazer.
E quando muitas vezes ele coloca no meu e no teu coração uma atitude, ele lança sobre nós, lança nos nossos ouvidos uma voz que diz assim: não, faça realmente desse jeito que você é merecedor. Ele está tentando fazer com que você afronte a Deus. Então nós precisamos tomar um cuidado extremo quando ouvimos alguma coisa nesse sentido. E são em momentos que eu falei, em momentos que você está mais fragilizado, é que ele vai vir para te atacar. Ele não vai pegar você nos momentos em que você estiver bem. Sabe o momento que você está forte, a palavra de Deus está latente no teu coração, você está cheio do Espírito Santo, ele não vai chegar perto de você, porque ele sabe que não adianta. Agora, no momento de fraqueza, no momento que ele perceber que eu e você estamos passando por alguma dificuldade, estamos passando por um momento, sabe, um momento muito difícil na nossa vida, e isso nós vivemos no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, e aí? Quantas pessoas não estão sendo tentadas a fazer coisas que podem trazer algo prejudicial lá na frente? Mas nós precisamos saber entender a voz de Deus e também a voz do diabo, porque ele vai tentar fazer com que você se desvie do teu santo caminho. Ele vai tentar fazer com que você peque contra Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, meus queridos, precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. Aqui, ó, esta palavra é a palavra que nós precisamos estar firmados nela, não através da palavra que o inimigo venha te mostrar, porque toda vez que ele te trouxer alguma coisa para afrontar a Deus, a santa palavra tem uma resposta para ele. Nós precisamos viver isso aqui, ó, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai nos dar as soluções para aquilo que nós estamos vivendo. Não adianta nós queremos viver de qualquer maneira. Vamos buscar a solução aqui na palavra de Deus. E aí nós vemos também que depois Satanás, mais ousado ainda, ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Na realidade, Satanás, ele quer da nossa parte, queria da parte de Jesus, adoração. Ele queria adoração. Quando ele estava no céu, ele foi expulso de lá por causa disso. Ele queria ser adorado como Deus. E aí Deus o colocou para fora. E aqui na terra, ele vai tentar de toda forma tirar essa adoração de mim e de você. Ele vai tentar fazer com que esta adoração que nós devemos a Deus seja para ele. E como nós fazemos isso? Quando desobedecemos a palavra de Deus. Quando não cumprimos os mandamentos do Senhor. Quando ouvimos a voz do mundo, mas não ouvimos a voz de Deus. Então é um momento de adoração ao inimigo das nossas almas. Só que ele é tão sem vergonha, ele é tão cretino, que ele vem oferecer para Jesus algo que nem é dele. Ele mostra todos os reinos da terra e a sua glória. E diz para Cristo: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Quero dizer para os irmãos que lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18, diz que Jesus, depois que foi crucificado e morto, naqueles 3 dias antes da sua ressurreição, ele desceu até o inferno e tomou de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. Quero dizer para você, meu irmão, que Satanás não é dono nem do barraco dele, nem da casa onde ele habita, que é o inferno que foi feito para ele não tem a chave. Como é que ele pode prometer alguma coisa para mim e para você, se nem o que é dele ele consegue ter? Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. João 8,44 fala isso. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina como lidamos com isso. Nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas venha simplesmente trazer as suas ofertas e nós gratuitamente a pegarmos. Não. Tudo que ele trouxer para você tem um preço. A única coisa que é gratuito na minha e na sua vida é a salvação que vem de Deus. Aquilo que Satanás oferece para mim e para você vai ter um preço lá na frente. Eu quero contar para você também uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás. Fala de um homem que queria construir uma casa. Ele estava tentando construir uma casa, mas estava muito difícil. E um dia ele recebeu a visita do inimigo. Naturalmente esse homem deve ter falado no nome dele e ele veio. Que aí ele veio em cima daquele homem e falou para ele: você quer construir a sua casa?
eu vou ajudar você. E aquele homem perguntou, mas em troca do que? Ele falou, a única coisa que eu quero, mostrou para ele um prego, falou, este prego me pertence, e este prego eu vou colocar nesta casa depois que ela estiver construída. Eu vou te ajudar a construir, você vai deixar a casa como você quiser, só que este prego eu vou escolher onde colocar, e eu vou querer usar ele a hora que eu bem quiser. E aquele homem aceitou a proposta. Ele conseguiu construir aquela casa linda, maravilhosa, uma mansão com tudo de melhor que uma construção pode ter. Uma piscina, sauna, sabe, suítes, cozinha da melhor qualidade, sala de jantar, uma casa fantástica, uma coisa linda e maravilhosa. E aí, terminado a casa, Satanás veio e falou, agora é a minha deixa. Ele foi lá, pegou aquele prego e pendurou no salão de festa da casa. Falou, olha, este prego vai ficar aqui, você não tem direito sobre ele. Este prego me pertence. E aquele homem permitiu, Satanás colocou aquele prego lá dentro, pregou aquele prego na parede daquela casa, ficou firme naquela área ali onde era uma área de lazer, de festa. E passou-se o tempo. Um dia esse homem resolveu dar um grande banquete, onde ele convidou familiares, amigos, gente da mais alta classe que ele convivia. E no meio daquela festa estava aquela alegria, bebida, sabe, o pessoal conversando, se confraternizando. De repente tocou a campainha. Quando tocou a campainha, que ele abriu a porta, quem era? Era o dono do prego, Satanás, trazendo nas suas costas um traseiro de animal, fedendo, bicho, todo ele podre, cheirando mal. E quando abriu aquela porta, aquele homem, quando viu aquilo, falou, não, aqui você não pode entrar. Ele falou, posso porque eu tenho um trato com você. E ele entrou naquela casa, foi lá naquele prego e pendurou aquele traseiro de animal que ele havia trazido, apodrecido, cheirando mal, com bicho. E aquele homem tentou argumentar e Satanás falou, não, nós fizemos um trato, nós temos um contrato. Você queria a sua casa e eu te ajudei. Agora o prego é meu e ali eu coloco o que eu quiser, a hora que eu quiser. Queridos, isso é apenas uma ilustração. Mas é uma forma que eu tenho de mostrar para você quando você faz um trato com o inimigo. Quando você aceita aquilo que ele propõe para você. Você fica à mercê dele. Você fica à mercê das coisas que ele quer fazer na sua vida. E ele vai fazer do jeito que ele quiser. Do jeito que ele achar melhor. Por isso, vamos seguir o exemplo de Jesus. Satanás falou para ele, se você está com fome, pede que essas pedras se transformem em pães. E Satanás falou para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás também levou ele a um alto lugar e falou para ele, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. E Satanás falou para ele que não devemos tentar o nosso Deus, usando a palavra de Deus. Satanás levou ele ao lugar muito alto, mostrou todos os reinos da terra e sua glória. E eu falou para ele, se tudo isso te darei se prostrado me adorares. E mais uma vez, Jesus falou para Satanás que o nosso dever de adoração é somente a Deus e a mais ninguém. Nem por todos os reinos desta terra nós devemos adorar a outro que não seja o nosso Deus. E naquele momento, Jesus falou que Satanás se retirasse dali, ele se retirou. E os anjos vieram atendê-lo. Querido, quando você reprime a tentação, Deus, no final, ele vai te trazer coisas muito boas. Quando você foge da tentação do inferno, não deixe que a tentação venha mudar a sua história, venha mudar a sua vida. Eu peço que em nome de Jesus, você que está ouvindo esta mensagem, pense nisso quando você estiver passando por algum momento difícil e aparecer uma facilidade. Porque com certeza vão vir facilidades para a sua vida, para que você possa resolver aquele momento. E talvez aquela facilidade é somente para aquele momento, porque depois a situação vai continuar. Pensa naquela pessoa que está passando por momentos difíceis financeiros, aí alguém vem e fala, olha, eu posso te oferecer uma proposta, eu tenho aqui a solução para o teu problema, quanto você está precisando?
E aí você vai e pega aquele dinheiro emprestado daquela pessoa e você na hora você vai entender, poxa, vou resolver uma parte, vou resolver o meu problema, só que você não entende que lá para frente você vai ter um problema maior para resolver, que é justamente os juros que aquela pessoa vai estar te cobrando. Ou seja, você vai estar tirando um problema e colocando um outro maior. Muitas vezes você está dentro da empresa onde você trabalha e você está vivendo tempos difíceis, está vivendo tempos de tribulação, que isso todo mundo passa, e de repente aparece alguém que vai te oferecer facilidades para que você possa alcançar o que você quer e você aceita. Com certeza você vai acabar se tornando escravo daquela pessoa, porque você vai ficar amarrado nela. Queridos, eu quero contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa e essa empresa, infelizmente, ela usava desses artifícios de propinas com algumas pessoas que lhe fiscalizavam. Eu era um cargo de confiança e em algumas situações eu precisei, sob o comando do meu presidente naquela empresa, eu precisei levar algumas encomendas até algumas pessoas. Eu sabia o que era, mas eu fazia de conta que não sabia. Mas as pessoas que recebiam aquilo da minha mão sabiam que eu estava levando algo ilegal, mas eu estava fazendo aquilo cumprindo uma determinação dos meus superiores. Eu não estava me envolvendo de forma nenhuma com nenhum tipo de corrupção. Mas eu sabia. De alguma forma eu era conivente com aquilo, isso também não é bom. Mas, seguindo o barco, uma certa ocasião, quando eu liguei para uma determinada pessoa e falei para ele, olha, eu estou aqui com uns documentos para você assinar, ele já sabia o que era. Era como se fosse um código que eu estava usando. E aquela pessoa marcou comigo num lugar. E eu fui levar aqueles benditos documentos, por assim dizer. Entreguei na mão daquela pessoa e essa pessoa falou assim para mim, poxa, eu tenho visto que você tem se arriscado trazendo esses documentos para nós. Eu quero conversar com o pessoal para ver se cada um separa aí uma gratificação para você, porque sabe como é que é. Você também tem nos ajudado trazendo isso para mim, entregando toda vez que a empresa manda trazer, e eu acho que não é justo você ficar sem ter também uma compensação. E eu falei, tudo bem, simplesmente comentei aquilo com ele. Só que aquilo fez um barulho tão grande na minha mente, no meu coração, eu passei o resto da tarde, sabe, ruminando aquele negócio, aquilo vinha na minha mente, no meu coração, e eu dizia, meu Deus, o que é isso? Em algum momento eu falei, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou me corrompendo, porque na realidade é apenas uma gratificação que eles vão estar me dando. E eu vim para casa no final da tarde e aquilo não parava de ruminar dentro de mim. À noite eu fui dormi, acordei no meio da noite, aquilo me fez um mal tão grande depois daquela palavra que aquele homem me deu. No dia seguinte eu fui trabalhar normalmente e eu estava num dos locais de trabalho quando essa pessoa chegou. Ele fazia parte da fiscalização que nos fiscalizava numa determinada obra e ele veio falar comigo de manhã, me cumprimentou, bom dia, eu falei, eu posso dar uma palavrinha com você? E ele falou, tudo bem, vamos aí. Aí sentamos num lugar lá, encostamos num lugar, eu falei, lembra daquilo que você falou comigo ontem, a respeito de uma gratificação e tal? Aí ele falou assim para mim, peraí, mas não é assim, eu preciso primeiro conversar com fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, não, vamos fazer diferente, não conversa com ninguém, eu não quero nada disso que você está me dizendo. Aí ele me olhou, fez uma cara assim, como quem diz, como assim você não quer? Eu falei, eu não quero nada. O que eu ganho, que a empresa me paga, é o suficiente para eu viver bem com a minha família, pagar minhas dívidas, honrar meus compromissos. Não acredito. Não vai querer? Eu falei, não quero. Tá bom, já que você não quer, então ficamos assim, não falamos mais no assunto. Eu falei, é isso que eu quero, não tocamos mais nesse assunto. Se a empresa solicitar, eu vou continuar fazendo aquilo que ela me solicita, porque eu sou empregado, eu sou funcionário, eu ganho para determinada função, apesar que isso aí não está dentro da minha função, mas eu faço porque a empresa determina, mas eu não quero nada de vocês. Eu saí naquele momento dali, depois que ele foi embora eu também fui. Pensa no alívio que eu senti. Por quê?
Porque em determinados momentos da vida, Satanás vai tentar usar a tua vida nessa forma. Ele vai tentar fazer com que você aceite também se contaminar, se misturar no meio daquela podridão. Ele poderia fazer comigo igual ele fez com aquele cara que ele ajudou a construir a casa. Num determinado momento, chegar ali com aquela coisa podre e dizer para mim, olha, isso aqui foi construído com a minha ajuda, e agora você vai deixar e eu vou colocar esse negócio aí pendurado nesse meu prego. Isso pode ser qualquer coisa. Pensa que no momento em que essas pessoas fossem de alguma forma flagradas em alguma coisa, que chegasse ali uma ordem judicial, adivinha se eles iam falar, não, mas o Milton também está junto. Então, naquele momento, falou muito forte no meu coração e Deus de alguma forma me livrou daquele mal. Eu não aceitei. E por não ter aceitado, eu fiquei livre de alguma contaminação, e alguém poderia até me acusar de qualquer coisa, mas não podia me acusar de eu ter pego algum tipo de propina daquelas pessoas. Então, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, eu estava passando por um momento que aquilo ali viria, de alguma forma, acabaria trazendo uma ajuda naquele momento, mas e depois? Qual seria o problema que eu haveria de enfrentar? Então, eu creio que Deus colocou no meu coração e eu agi da maneira correta. Então fica para nós aqui, tentações virão, queridos. Tentações virão, mas a tentação em si ela não é pecado. Ela é pecado quando você permite a consumação dela no teu coração, na tua mente e no teu coração. Consumado, aí não tem jeito, aí você está pecando. Então pensa nisso daí. Eu quero neste momento que você feche os seus olhos junto comigo, que nós vamos fazer uma oração e que depois dessa oração eu vou fazer as considerações finais. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção neste momento, a todos aqueles que estão assistindo este vídeo e todos aqueles que fazem parte da nossa família, fazem parte da nossa comunidade, que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um, Pai. Que o nome do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um dos que estão assistindo agora este vídeo, e que este vídeo possa ser, assim como uma semente lançada numa terra fértil, que ela venha trazer frutos maravilhosos na vida daqueles que estão assistindo. Pai, eu te louvo pela tua grandeza e majestade e peço, nos guarda, Senhor, do tentador. Nos guarda, Senhor, das promessas iníquas que o inimigo tem para as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, de tudo aquilo que o mundo vem jogando sobre nós e que nós possamos nos defender de tudo isso, Pai. Que a tua mão poderosa seja manifestada em nossas vidas, que em nós seja feita a tua vontade e que sejamos instrumentos de bênção para fazer o teu querer. Obrigado, papai. Abençoa meus irmãos, abençoa nossas famílias, abençoa nossos governantes, abençoa nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, abençoa sua família, seus ministros, abençoa cada autoridade nesta nação e que a glória do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. É o que te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, agora eu vou te pedir aquilo que eu peço todo final de vídeo, eu devia ter pedido no início. Deixa aí o teu joinha, deixa aí o teu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu comentário, compartilhe com as suas redes sociais, é muito importante para que o nosso canal possa crescer e para que nós possamos cada vez mais ampliar este vídeo para entregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração, até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.